Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer estar fazendo análise dos vídeos que vocês mandam para que eu possa estar fazendo essa análise. Hoje a gente vai falar de um vídeo interessante, polêmico, talvez aí para alguns, mas todo vídeo que o Cariani está, pode ter certeza que é um vídeo válido e interessante. Então vamos fazer essa análise, mas somente depois da vinheta. Então roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I beat, I get a kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Vamos lá. Quando você faz um treino de perna pesado, o seu organismo recebe, olha isso, a sinalização da necessidade de produzir testosterona. Meu Rapaz, eu tô com receio. Eu tô com receio. Porque isso aí, no passado, as pessoas acreditavam que quando você treina pernas, você sim, quando você treina, você aumenta a liberação de hormônios como a testosterona durante o treino. Por que que isso acontece? O nosso corpo, durante o treino, ele cataboliza. Aí você fala assim, pô, Santiago, mas não faz sentido, pô. Durante o treino, que tá catabolizando, tá aumentando a frequência cardíaca, tá aumentando a liberação de adrenalina. Essa adrenalina tá entrando lá no músculo, quebrando o açúcar do músculo, né, da glicose, para tá gerando energia. Tá quebrando o tecido adiposo para estar sendo queimado lá dentro do músculo, na mitocôndria. Então essa adrenalina tá lá. Ele precisa aumentar a frequência ventilatória, então ele precisa aumentar essa liberação adrenérgica. E o adrenalina, por exemplo, é um hormônio catabólico. O próprio cortisol também. Cortisol, olha só, não é vilão. Durante o treino ele aumenta, ele é liberado para justamente aumentar esse poder catabólico durante o treino. Obviamente, depois do treino, a gente tem um anabolismo por conta da recuperação, da alimentação, do sono e por aí vai. Mas durante o treino, você está liberando hormônio anabólico, como a testosterona. Que justificativa é essa? Então, assim, alguns autores relatam que isso é um mecanismo protetivo do músculo. Por quê? Porque quando o músculo ele sofre um dano muscular progressivo, número de repetições, o tempo de treinamento, essa musculatura, se ela é extremamente catabolizada, a gente pode ter uma vulnerabilidade do que a gente chama de rabdomiólise, que é nada mais é do que uma destruição profunda da massa muscular e que pode estar gerando resíduos tóxicos que, quando for filtrado no rim, nos rins, isso pode trazer uma falência do rim. E isso, inclusive, para alguns casos, isso pode estar gerando uma sepse, né, uma infecção e levar a óbito. Obviamente, a gente está falando de um exercício extenuante, em condições extremamente estressantes e de privação de água também. Privação de água é muito importante para que a gente tenha essa potencialização do catabolismo. Só que alguns autores especulam-se que essa adaptação, não, essa consequência da liberação de testosterona, ela se faz em função talvez do mecanismo mais protetivo. Certo? Aí entra na jogada o quê? Há alguns autores que no passado afirmavam que quando você treina com menor número de repetições, mais carga, você libera mais testosterona. Isso em 24 horas, beleza. Mas será que essa testosterona aumentada, ela é o diferencial para depois de 3 meses o corpo aproveitar isso e potencializar a massa muscular? Não necessariamente. Não vai ser isso. O efeito crônico, a testosterona mantém na mesma quantidade. Na mesma quantidade, ou seja, a gente tem uma elevação durante o treino. Mas depois, não quer dizer que minha testosterona talvez, vamos lá, tá 500, por exemplo. E aí passa 2 semanas treinando, ela vai para 600, 700. Não, isso não acontece, tá? Naturalmente, né? Então fica muito válido. E no passado, então, alguns autores acreditavam que quando você treina com cargas mais altas, você libera mais testosterona durante o treino. E quando você trabalha com cargas levemente mais baixas, com 15 repetições mais ou menos, você libera mais GH. Então, alguns autores postulavam que isso poderia ser uma espécie de modulação hormonal a partir da seleção da carga ou da distribuição do número de repetições. Mas isso não acontece, os estudos não sugerem isso, tá bem? E não faz sentido muitas vezes a pessoa dizer assim, não.
treine pernas porque vai liberar mais testosterona. Aí essa testosterona vai cair na corrente sanguínea e vai pro teu bíceps. E como se ligou no teu bíceps, isso vai aumentar mais a massa muscular. Não faz sentido nenhum isso, né? Mas beleza, então eu contextualizei aqui. Vamos ver o que vai vir aqui no restante do vídeo que eu não vi. Essa testosterona sinalizada pelo seu treino de perna, ela não é totalmente recrutada pelas tuas coxas, ela fica circulante. Então, você tem ações benéficas da testosterona nos seus braços, nos seus peitorais e outros grupamentos musculares. Eu conto ou você conta? Então, eu não tinha visto o vídeo, né, produção? Eu não tinha visto, né? É sempre importante, né? Às vezes eu nem vejo para justamente não enviesar a minha análise. Então não faz sentido. O que faz sentido é que você tem, sim, uma condição no qual você consegue melhorar naturalmente a sinalização de outros hormônios. Isso é válido e interessante. Por quê? Porque o nosso corpo ele precisa como se fosse de portinhas na célula. É o que a gente chama de receptores. E quando você tem uma sensibilidade maior, porque você treina e melhora os caminhos que o hormônio vai percorrer, o teu corpo pode até aumentar o que a gente chama de up-regulation. Isso é muito legal. O que é o up-regulation? É como se tivesse uma portinha dentro da célula e por conta dessa boa sensibilidade, esse baixo percentual de gordura, esse bom sono, esse bom controle mental, um bom ambiente, né? Você está feliz, está tranquilo, o corpo ele começa o quê? Ir para a superfície e aumentar o número de portas para a célula. Isso é muito válido e interessante, por quê? Porque esse indivíduo ele pode estar com uma testosterona de 600, que para uns é uma testosterona relativamente baixa, que você pode ter até 900, você fala, pô, 600, podia estar 900. Só que, entre aspas, para alguns essa testo pequena, é uma quantidade pequena, mas para esse indivíduo ele tem uma sensibilidade muito grande à pouca quantidade de testosterona que está circulante. E isso pode justificar que o corpo não precise tanto de testosterona, porque a sensibilidade tá boa para a própria musculatura. Então, ou seja, a mesma musculatura que libera na corrente sanguínea, ela pode receber esse hormônio de uma maneira bacana. E isso é legal, que a gente chama de efeito autócrino, né? Ou seja, a própria célula recebendo isso. Porra, válido, interessante, mas do ponto de vista de sensibilidade. Agora, não faz sentido a gente falar vai treinar a perna e vai aumentar a hipertrofia de braço. Mas beleza. Mas de uma maneira geral, a gente está falando de sensibilidade. Muito válido e interessante. A gente está melhorando. Mas aí depende se é perna, se é braço, se é perna, se é peitorais e por aí vai. Trabalho, disposição, todos os benefícios da testosterona porque você treinou perna. Então. É isso, né? Então acho que esse é o ponto que a gente está discutindo. É um ponto importante que a gente está discutindo. É um ponto que, sim, a sensibilidade hormonal ela é muito válida e interessante, mas não faça essa inferência, né? Faça uma relação de que, pô, legal, treine perna, porque você tem mais agrupamentos musculares, tem um volume de músculos treinados, né? Em conjunto que, quando contraídos, vão potencializar ainda a liberação de hormônios na corrente sanguínea, vão melhorar a sensibilidade desses hormônios nos outros treinos, vão melhorar a efetividade como um todo ao longo dos dias, vai melhorar seu exame de sangue, pô, beleza. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Então, é um ponto importante, válido para a gente discutir. E essa é a minha análise. E o que você achou da minha análise? Concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários. Muito válido e interessante a tua opinião. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Não deixe de se inscrever para estar não perdendo nenhuma dica aqui e também participando dessas discussões que eu acho muito válido e importante, porque juntos somos sempre melhores. Obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it funky like feet.